Então vamos hoje para mais uma entrevista super especial do meu quadro Inspira Live, que é um quadro de entrevistas onde eu chamo pessoas que me inspiram, empreendedoras, né, pessoas que já têm resultados legais aí no empreendedorismo. Hoje eu convidei a Andresa Boal, né, uma querida, uma empreendedora aí cheia de histórias, de lições pra gente. Foi uma conversa super gostosa, como se a gente estivesse tomando um cafezinho no final da tarde e ela me contando um pouco da vida dela, da trajetória dela, de tudo que ela aprendeu nesse caminho. Foi muito gostoso e eu estou muito feliz de compartilhar essa entrevista com vocês. Então vamos lá. Olá, gente! Vamos começar então mais uma Inspira Live, onde eu trago pessoas inspiradoras, empreendedoras, para a gente conversar, bater um papo, falar um pouco das nossas histórias, né? E também trazer dicas aí para todas as artesãs e empreendedoras que acompanham esse quadro. Hoje eu trouxe uma pessoa super especial para mim, que é a Andresa. Ela vai se apresentar, ela vai falar do trabalho dela. Pode ser que muitos de vocês já conheçam ela, né? Ó, tô aqui vestida de Andresa Voal, brinquinho Andresa Voal, os acessórios, as roupas, tudo que ela produz faz parte da nossa identidade, né? Como artesã, como empreendedoras, costureiras. Então, eu acho que muita gente que vai assistir esse vídeo já conhece a Andresa, mas a gente vai entrar um pouquinho mais, né, na história e um pouquinho mais, digamos aí, na intimidade da Andresa no dia de hoje, né? Porque a gente vê muito a Andresa ali representando a sua marca, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na vida dela. Vou pedir para ela se apresentar e contar um pouco da história dela para a gente conhecer. Então, vamos lá. Boa tarde, né, todo mundo. É um privilégio estar aqui. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigada, né? Eu sou tua seguidora antes de qualquer coisa. Eu acho o máximo a maneira com que você se posiciona, que você se entrega para o nosso público, né? É incrível o poder que uma pessoa tem quando ela dá voz a outras pessoas, né? Então, muito obrigada, tá? Começo pelo meu nome, né? Me chamo Andresa Boal. Estou envolvida nesse mundo artesanal aí há 18 anos. Por que 18 anos, né? Porque foi quando eu engravidei da minha segunda filha que eu, de fato, entrei no mundo artesanal, né? Então, foi ela que me trouxe essa vontade de mexer com as mãos, né? Eu já tinha um menino de 4 anos, trabalhava muito, ele passava praticamente o dia inteiro na escolinha, né? E quando eu engravidei da Rafaela, a gente decidiu, né, eu e o Luiz, que a gente não queria deixar os nossos filhos sendo criados por outras pessoas, né? Então, na época eu trabalhava numa TV por assinatura, trabalhava com marketing, então fazia muito evento, estava muito fora, né? E eu não queria colocar mais o filho no mundo e não estar ali do lado, né, todos os dias. Legal. E aí foi uma escolha, né? A gente saiu do apartamento que a gente morava, alugamos uma casa mais para o interior, mais na região continental de Florianópolis, né? E fomos para essa casa e foram os anos mais felizes da minha vida, né? Então lá a Rafaela com a gravidez me trouxe a vontade de fazer lembrancinha, eu comecei a mexer com as mãos, eu gostava muito de escrever, então eu continuava escrevendo para não enlouquecer, né? Porque embora a escolha tenha sido feita de ficar com as crianças, não é fácil, né? Quando você é uma pessoa muito que trabalha, que está ali muito na rua todos os dias, né? Voltar para casa e assumir um lar, né? Eu era uma Aham. menina, eu tinha 27 anos, então foi uma escolha assim difícil, mas muito prazerosa, mas ao mesmo tempo muito mexia muito dentro de mim, aquela da Aham. mulher Andresa, né? Da essência do ser empreendedora, de estar ali na rua batalhando, De se sentir útil, né? de útil, exatamente. E aí foram 12 anos que eu fui mexendo com artesanato, né? Então, tinha aqui em São José tem uma coisa muito legal da prefeitura que são as escolas profissionais, né? Que trazem todos os tipos de artesanato possível. Então, desde o crochê, tricô, bordado, patchwork, pintura madeira, pintura tela. E eu curtia muito pintar tela.
Então, fiz alguns cursinhos, eu sempre gosto muito de aprender, né? Então, fiquei com eles, mas nos momentos que eles iam para creche e tal, eu ia fazer curso. Né? Então, eu fazia curso de pintura, fazia curso de pintura em madeira, e aí eu já estava, acho que uns 2 anos na escola profissional, as crianças já estavam crescendo, e minha rotina estava ali. E eu comecei a me envolver com grupos de Orkut, né? Então, comecei a Que era a rede social da época, né? lembra? Então, eu curtia muito ler e eu tinha uns grupos assim, tipo, que a gente ficava esperando o livro sair, e saía em inglês, a gente traduzia para a comunidade. Então, já tinha aquele engajamento ali, né? E aí eu comecei, como eu estava num momento assim bem artesanato, comecei a buscar isso, né? Mas tudo muito de leve. Até que a minha sogra chegou para mim e falou assim que queria muito fazer patchwork. Ela achava lindo e tal. E eu falei, tem lá na escola profissional, vamos fazer lá, não sei o que e tal. Eu disse, não, eu vou me matricular e matricula a senhora também. E assim eu fiz. Ela fez 1 ano junto comigo, saiu e eu continuei. Né? E aí acabei me especializando, finalizei o curso, né? A gente ganha diploma, tal, passa por todas as técnicas, né? E aí nesse meio tempo, como eu curtia muito escrever e as crianças já estavam me permitindo um pouco mais, aquele período, né, da escola, né? Eu produzia texto e queria mostrar para as pessoas, então eu criei o blog, né? Então lá em 2007 eu criei um blog que é Tecendo Sonhos, né? Legal. E foi uma coisa assim, muito bacana, porque o meu marido é analista de sistemas. Né? E ele nunca me ajudou a fazer nada com relação ao blog. Mas eu falei, não, eu quero fazer, eu vou fazer. E ele dizia, mas eu não trabalho com isso, não consigo te ajudar. Eu falei, eu também não entendia nada. E eu fui fuçar, de novo, né? Eu curto muito aprender. Então, eu estou sempre fazendo curso, de tudo. Me interessei por isso aqui, eu vou fazer o curso, vou aprender. Mesmo que não seja a minha atividade fim, eu acredito que conhecimento não ocupa espaço, né? Então, eu gosto de saber até para poder entender um pouquinho na hora de cobrar e tudo isso, né? Enfim, fiz o blog eu, com muito custo, fazendo umas encomendinhas, mandei fazer um template, né, diferenciado e tal, coloquei e comecei a descobrir muitas mulheres incríveis, né? Então, dentro das comunidades do Orkut, aí depois migrou lá por 2009 para o Facebook, e as comunidades continuaram. E a gente tinha uma coisa muito legal, assim, que eram os festivais, né? Principalmente o Festival de Gramado. É verdade, é muito conhecido. E aí a gente se reunia, né? Então ia todo mundo das comunidades, lá, fechava lá um hotel, ia todo mundo para o mesmo hotel e ficava, vivia aquela experiência do festival. E durante alguns anos eu escrevi sobre isso no blog, eu ensinava algumas coisas meio que no passo a passo de foto, né? Não tinha ali. Que tinha Nunca foi muito. bastante. Sempre meio que corri da câmera, assim. Mas eu curti ensinar, assim, aquele mínimo ali, né? Foi quando chegou uma época, assim, de ir todos os festivais e tudo isso, eu fiquei um pouco cansada do meu trabalho. Sabe quando você chega naquele... A Rafa estava com 10 anos, acho, o Caio tinha 14, então eles já estavam muito livres de mim, né? Não me demandavam mais tempo. E eu ia para esses eventos, eu voltava e eu sentia que faltava eu aprender mais. Um desafio, né, profissional ali para movimentar, né? Legal. Porque o blog dava certo, todo mundo lia, tinha uma comunidade super engajada, era bacana, mas não dava dinheiro, né? Tem isso também, né? Ninguém vive de luz, né? Ninguém faz fotossíntese. E aí, tipo, eu me peguei, assim, em sábados de churrasco aqui em casa, a galera toda aqui em casa conversando e tal, e eu escrevendo no blog, entendeu? Com o notebook aberto, escrevendo para poder fazer postar. Então, chegou num ponto que eu disse assim, não tenho mais onde evoluir daqui, né? Eu não, ou eu me exponho muito mais, e eu não queria naquele momento, ou eu vou em busca de outras coisas para poder me especializar mais, né? E aí eu fui em busca de uma faculdade têxtil. Não encontrei nenhuma aqui próximo. E aí resolvi fazer design de moda na Estácio, né? E aí ali dentro foi bacana porque engraçado como as coisas são, mas quando eu entrei com um propósito
de virar uma professora de materiais têxteis para Aham. universidades e trabalhar isso, né? Era esse o meu sonho. Então, quando eu voltei para a faculdade e tal, eu, né, velha já com 38 anos lá no meio da agonizada, foi para aquele fim que eu fui, né? Porque eu queria aprender um pouco mais de material têxtil, do que era composto o fio, como que se dava aquele processo inteiro. E aí, quando chegou lá dentro, eu comecei a ver outras coisas, né? E eu Aham. sempre fui muito curiosa. Então, assim, eu comprava livro de tudo, tinha uma loja, comprava um monte de livro, estudava. Sempre fui de ficar fuçando muito e aprendendo muito. E aí, quando chegou nas aulas de desenho de acessórios, né, com a Ah, Fábio, que eu de paixão, eu queria fazer lá no escritório, que tem um quadro dela atrás, mas acabou que não está lá, enfim. Ela é uma professora de ilustração maravilhosa e eu aprendi muito com ela, muito, 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 muito. E dentro de uma dessas aulas ela pediu para que a gente desenvolvesse uma coleção para princesas da Disney, né? Como se fosse uma coleção de joias, de acessórios, na verdade. E aí, cara, eu não saía, né? Não saía, tal da princesa, nem lembro não que era princesa seu que mundo, né? mas não saía. E aí eu rabisquei o cachecol. Né? Legal. E aí o cachecol ficou, eu aquarelei ele e tal, bonitão e tal. Falei, ficou, que legal. Isso foi final de 2014. Aham. Aí, 2015, no início, teve uma moça aqui do Floripa Quilt, que é a Janaína, que ela é dona de um festival aqui bem voltado no patchwork, e ela me procurou para mediar um tipo de umas histórias compartilhadas, seria um TED Talk, alguma coisa assim, Aham. sabe? E aí, sei que o papo veio e tal, e eu falei, cara, assim, mas eu não tenho grana para pagar, então, né, em troca eu vou te dar um stand. Eu lembro que eu fui, a casa dela é na ilha, né, então eu fui de carro e voltei perto do almoço para buscar os guris na escola. Eu vinha andando assim, falei, cara, o que eu vou vender nesse Eu tenho um stand dessa stand, velha, né? O né? que que eu vou colar? Porque eu fazia aquilo, mas não sabia vender. Eu fazia não sei o que, mas não sabia vender. Eu tinha vergonha de vender, né? Tinha Porque vergonha. aquela coisa de, eu vou vender minhas bolsinhas, minhas necessaires. Ai, Aham. não. Eu dava muito de presente. Eu gostava muito de presentear as pessoas com o que eu fazia. E Aham. gosto. E acho que esse uma coisa que eu não canso de fazer. Eu gosto de ver a carinha da pessoa, sabe? Me faz bem. E aí, nesse momento, assim, que ela, né, convidou e tal, eu sei que história vai, história vem. O tal das histórias compartilhadas não ia ser mais um evento para convidar as pessoas, e sim um vídeo que eu ajudaria ela com outra pessoa, a gente seria bem caseiro, só ia captar essas imagens e ia Aham. produzir um roteiro para que ela lançasse no festival, e ela em troca me daria um stand de 4 metros quadrados. Eu, bem Legal. maluca, topei, né? E falei, agora tem um mês e meio para Um mês fazer e meio. os vídeos dela, né? Sem orçamento, porque eu não tinha orçamento. E as peças para poder lançar, alguma coisa para poder lançar. Então a primeira ideia Aham. era lançar o cachecol. Aí Aham. eu vi uma pessoa aqui no sul que fazia, e aí mandei o original do desenho, mandei a modelagem de uma camiseta e falei para ele, olha, eu quero fazer isso. E aí ele disse, não, pode deixar que eu faço. E Legal. aí tempo vai, tempo vai, tempo vai, esse homem não me mandava A essa prova. prova, né? Eu sei que esse homem sumiu. Meu Até Deus. hoje eu não sei desse homem. Ele sumiu com o meu croquis. Ele sumiu com tudo. E eu tinha, tipo, 3 semanas, o tempo correndo, né? Aham. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer as joias. Nesse meio tempo, né? Mesmo que o cachecol e a blusa não saiam, eu preciso fazer as joias. Aham. E aí eu pegava, assim, à tarde, Google, né? Eu tava ali no computador, você tava ali atrás, e ficava pesquisando empresa que pudesse fazer as minhas semijoias. E não achava nada, nada, nada. Aí, conversando com uma amiga que trabalhava numa empresa de semijoia, ela começou a me dar um caminho, uma luz, e vai aqui, vai ali. E aí eu consegui 2 empresas que fizessem produtos para mim. Uma que seria biju e a outra que seria semijoia de fato, folhado, né? Aham.
eu trabalhei com já que tinha dado errado com o cachecol e com a blusa, eu trabalhei com as duas ao mesmo tempo. A biju, ela ficou legal, mas ficou mais rústica. A E as qualidade. semijoias, e as semijoias ficaram, né? Foram os primeiros 3 braceletes, ficaram incríveis, só que ficaram caríssimas, porque eu fiz Imagino. pouquíssimas peças, né? Aham. Eu sei que juntei uma grana, assim, tipo, uns 3 mil reais, e mandei fazer tudo isso, uma coleção. Eu tinha, acho que 900 peças, né? Entre brinco, pulseira, anel, enfim, de todas as duas coleções. E nada da camiseta do cachecol chegar, chegou a feira, e eu tinha, desses 3 mil reais, 900 reais eu tinha para construir o stand que eu Aham. queria adesivado, que eu queria com vitrine, que eu queria atender como joalheria, e não tinha. Mas, de todo jeito, eu dei meu jeito e atendi como joalheria. O stand era Legal. minúsculo, eu botei o raio do papel atrás, peguei um espelho de 1,99, botei, gastei 900 reais no stand, e a gente vendeu praticamente tudo naquele Muito dia. legal. Que era uma coisa Então, que não assim, existia, né, eu acho. é. Você E abriu ainda esse tinha uma mercado. qualidade muito ruim, assim, eu tenho consciência disso porque, assim, porque teve vários erros, sabe? Aham. Tipo, eu não especificar para o rapaz que fazia o banho que não podia furar o bracelete para poder dar o banho, entendeu? E aí Aham. ele aparece 50 braceletes caríssimos, cada um com um furo enorme há um dia antes da feira. E aí e agora, né? Compra cristal, cola cristal, faz e dá um jeito de melhorar aquilo ali. Então, eu tenho consciência que aquela feira também foi muito oportuna. Primeiro, porque todo mundo que estava ali já me conhecia, a maioria daquelas mulheres que eram premiadas, que já faziam Legal. patchwork há muito tempo, que eram as nossas mestras grandes, né? E elas, com muita generosidade, quase acabaram com o meu estoque, compraram tudo. E foi muito legal vê-las todas, Márcia Baraldi, Patrícia Miller, sabe? Mulheres Aham. assim que na época, tipo Ana Cosentino, meu Deus, né? Aham. Tirando foto, colocando na internet. Então aquilo ali foi assim foi muito rápido, foi muito surreal, foi muito, como assim? E eu fiquei muito grata, né? Foram 4 dias de feira, então acabou a feira. Eu falei, agora, né? Tenho esse pouquinho aqui, vou mandar fazer mais, com algumas alterações. E mandei fazer mais. E agora, como é que vende isso? Criei no Bling, no Bling, não, naquele Wix, né? Que faz Wix. site grátis. Criei um e-commerce ali. Aí pedi para o Luiz me ajudar com a logo. A gente entrou no site gringo, fez a logo da agulha, pagamos $4,99. Fizemos a logo, assim, tipo, de madrugada, sabe? E tudo foi assim, meio que acontecendo instintivamente, sabe? Aquele primeiro ano eu vendi muito bem pelo site do Wix, me servia, travava às vezes, não dava problema e tal, mas eu conseguia administrar muito bem. Quando eu ia aos eventos, porque eu continuava indo, eu era da associação, então eu estava sempre presente, eu levava uma caixinha com as joias. E aí, né, nesse meio tempo, eu consegui uma fábrica que fizesse meu cachecol exatamente do jeito que eu Legal. queria, né? Então lancei o cachecol e foi uma auê quando o cachecol apareceu. Ah, é. E, e assim, as primeiras pessoas que usaram, a Ayrton, sabe, o Anderson, que colocaram a Miriam, que colocaram que era o povo do patchwork, né? E começavam a tirar fotos e colocar isso tudo na internet. O pessoal começou a ver, começou a gostar. E aí eu comecei a ver que realmente eu tinha acertado no meu Você tinha um produto. negócio, né? Assim, indo muito, foi muito instintivo, sabe? Hoje eu Legal. vejo assim, né, tu ensinando sobre nicho, sobre como se posicionar no seu nicho, como encontrar o seu nicho. No meu caso, foi muito instintivo isso, entendeu? Legal. Então, assim, eu criava para mim, Aham. né? Que eu usasse, eu curtia, eu tinha uma maquininha dessas a gente coloca em cursor de Aham. necessaire, sabe, de Aham. zíper, que eu comprei uma vez na 25 de março e já andava com cordão aqui, né? E Aham. aquilo me enchia de alergia. Então, sempre, né? Já usava, já tinha aquela vontade de criar algo
para que mulheres como eu usassem. Por quê? Porque nesse meio tempo, acho que eu pulei uma coisa super importante, foi uma Fala. aula de marketing. Ah, legal. Logo que eu vim lá da Janaína com esse convite, né? E saber o que vender, naquele dia à noite, olha como são as coincidências, né? Eu fui para a aula e o Túlio estava dando aula de marketing, era marketing moda. E ele pediu para que a gente fizesse grupos tal e criasse uma bolsa para determinado tipo de mulher. E aí o grupo falou, mulher assim e tal, com filho, uma mulher que gosta de sair, que gosta de ir no supermercado, mas que fica em casa. E aí eu comecei a prestar atenção porque era eu que elas estavam descrevendo ali, né? E Aham, naquele momento eu olhei para o quadro e ele falava justamente sobre nicho, né? Eu olhei aham. para o quadro, olhei para a turma inteira, lembrei do cachecol e foi aí que eu topei ir fazer o Coisa da Janaína, porque eu, naquele momento, pensei, claro, Você cachecol, encontrou o joia, nicho. o público tá aqui, esse é o meu público, mas Aham. também Não tem ela isso, né? Isso não existe ainda para esse público. é, e aí eu fui pesquisar tal, vi que não tinha, tinha uma ou outra pessoa no mundo que fazia um cinto de fita métrica, um anel, Aham. uma, um overlock, mas que ninguém tinha assim uma coleção inteira voltada para costura, uma Legal. marca inteira focada nisso, entendeu? E aí, nessa época, eu lembro que eu conversei com algumas amigas e tal, todo mundo falou, tá maluca, ninguém vai querer colocar um cachecol de fita métrica. Aí eu dizia, mas será que não? Eu colocaria. Eu acho que eu Aham. senti, uai, a super costureira, né? Aham. Tô mostrando pro mundo, né? E aí foi quando eu comecei a valorizar mais o meu trabalho, comecei a cobrar pelas minhas necessidades. Curiosamente, nessa mesma época, foi na época que, assim, entre o desenho do cachecol e o lançamento das peças, foi a época que eu mais vendi boneca, kit, porque Aham. foi ali que eu comecei a, sabe, a olhar por um outro lado. Eu estava buscando algo que não, que fosse como blog, mas que me desse dinheiro de alguma forma, né? Aham. E aí, acho que foi um movimento, sabe? Acho que Foi ativou o vindo. lado empreendedor, né? E E eu aí, posso, né? isso, e vestir, né? Botar um brinco, isso foi tudo Aham. no máximo. Tipo, aí ela chegava, eu lembro da primeira coleção, não tinha nada de dedal. E tinha uma pessoa assim muito especial, uma senhora que chegou para mim e falou assim: não faz um dedal que eu vou usar com amor. E aquilo ficou durante 3 anos, logo depois que eu lancei o dedal. Mas assim, eu sabia que ali tinha público, sabe? Eu sabia Sabe o que 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 é ali eu tinha. legal isso? Que é ouvir o público, né? Ouvir, você cria a coleção, é claro que você tem as suas inspirações, mas parar para ouvir o público. Parar para ouvir Não, o que eles acham interessante. é. E é engraçado o que tu falou, porque eu comecei a perceber isso quando eu comecei a fazer feira. Até Aham, então eu não tinha essa dimensão, né? Porque essa primeira feira foi quase que um experimento, né? Porque aham. assim, é, tinha tudo para dar errado também, porque as peças não eram da qualidade que elas Exatamente. eram hoje. Quando você estava contando a história, eu estava pensando uma coisa, porque muita gente chega para mim e fala assim: ai, Agda, eu estou pensando em fazer tal coisa. O que que você acha? Tipo assim, uma ideia diferente. E eu sempre Aham. falo: empreender é arriscar. Quando você foi fazer essa feira, você tirou R$ 3.000 do seu bolso, você não tinha noção se ia dar certo ou se não ia, se você ia ter um prejuízo, mas você precisou ter esse espírito que é empreendedor de eu vou fazer. É isso que eu quero, a ideia que eu tive, eu acho que essa ideia é boa, eu usaria, então eu acho que deve ter outras pessoas que também E, vão gostar, e você foi e arriscou, e empreender isso, né? Para você é, realmente empreender, você tem que ter esse espírito de eu vou lá, eu vou fazer, né? E é. vamos ver o que, que vai dar, né? É engraçado que assim, as pessoas acham assim, pô, vendeu tudo, foi legal, tal, não sei o quê. Sim, mas eu vendi tudo, mas eu também paguei caro a beça, sabe? É um Assim, eu também fiz investimento, muito né? curso, porque eu não conhecia como que Ah, era. entendi. Aham. Eu também Tava é, aprendendo, né? muito, muito, muito. Então, assim, a gente na primeira feira eu arrisquei, eu paguei para ver.
Mas, assim, demorou mais um ano para que eu tivesse coragem, novamente, de empreender numa outra feira, né? Fazer uma outra feira. E aí, um pouco maior, né? E foi nessa outra feira que eu percebi o que eu tinha de mais precioso, assim, o que tu falou agora, de olhar para minha cliente. Foi ali que eu vi, que eu, assim, que eu entendi como que eu ia chegar nela, entendeu? Porque eu cheguei, eu tinha esse stand e, novamente, não tinha dinheiro, né? Tinha feito tudo que eu ganhava, eu investia. Investiu, né? Então, eu tava no produto. Então, eu vendia ainda pouquinho, né? Então, era para uma amiga aqui, outra ali. Claro, vendia mais do que muita gente, mas ainda assim não era o suficiente para fazer grandes coisas. E aí eu lembro que eu cheguei assim a uma semana do algodão doce aqui, e aí eu pedi um stand para as meninas, elas não tinham mais, elas me remanejaram para lá no final da feira, botaram um stand de 6 metros para mim. E eu botei 2 meninas para trabalhar, a gente perdeu mais de R$ 1.500 de mercadoria, foi furtada, porque lotou aquilo, encheu. Ninguém tinha controle. E a gente não conseguia nem se mexer lá dentro. No primeiro dia, as paredes, eu só consegui pagar o fundo, né, da impressão dos botões, que eu queria manter e tal. E aí as laterais ficaram todas brancas. E aí eu fui para casa naquele primeiro dia, com aquela loucura toda, e todo mundo querendo tirar foto comigo, com as peças, não sei o que. Eu tipo, oi, tem alguma coisa aí. Fui para casa, fiz uma seleção de todo mundo que eu tinha visto na internet usando uma peça minha durante aquele ano inteiro. E liguei para um moço aqui perto e falei, tu imprime para mim todas? Ele disse, imprimo. Preciso para amanhã, meio-dia, a feira abria 1. Ele falou, tudo bem. Eram 300 fotos, tá? Não lembro até hoje. Eu colei uma a uma nas paredes do stand. E foi naquele dia que eu descobri aonde que estava a alma da minha cliente, o que ela queria de fato. Ela queria estar ali naquele país. Identidade, né? Se sentir então pertencente. Ela chegava ali, ela olhava, a minha prof, a minha não sei quem, olha fulana. Cara, era surreal. E aí ia fazer parte de um movimento também, que é uma coisa que está muito em tendência agora. A pessoa se sentir parte daquilo. Isso. Muito legal. E aí foi onde criou a hashtag Costureira Vaidosa, porque daí eu, a partir disso, eu falei, gente, marca lá a hashtag Costureira Vaidosa, que daí eu vou conseguir identificar todo mundo e colocar nos estandes. E aí eu levei, acho que umas 8 feiras, eu levei esse formato de levar todas as fotos impressas, colar tudo. E depois, só que daí eu comecei a ver que eu desperdiçava muito as fotos, não conseguia retirar dali. E eu tinha que sempre fazer fotos novas. E aí foi onde eu criei aquele iPhone gigante que fica no stand, né? Com a televisão virada ao contrário. Então, contratei um cara para fazer exatamente na medida da TV do meu quarto. E coloquei ali. É a TV do seu quarto! Adoro isso. Ela é a única que vira, sabe? Quando eu consigo botar. Para ficar num formato como se fosse um celular mesmo. E aí eu comecei a levar ele para as feiras e era impressionante, assim, elas ficavam às vezes 1 hora na frente daquele vendo para se ver ali, legal. Entendeu? Então, aí tudo foi indo nesse propósito. Então, assim, eu acho que me perguntou ali, né? Acho que qual foi o ponto de virada? Foi quando eu comecei a entender o que a minha queria, quem que era ela, né? Então, hoje, às vezes, eu acho que é a questão de se importar, né? Não é só uma cliente, não é só uma pessoa que vai te pagar pelo seu serviço. Você se importa, né, com aquela pessoa para fazer ela se sentir importante, para fazer ela se sentir parte daquilo. Muito legal. É engraçado que essa minha cliente do primeiro ano lá, ela é minha cliente até hoje. Então, assim, são os clientes que mais me consomem. Às vezes as pessoas dizem assim... Fica só esperando a próxima novidade. Às vezes dizem assim, mas tu nem aparece na rede social, como é que tu vende? Eu falo, cara, que quem consome é aquela minha cliente que eu não preciso vender. Ela sabe, ela me manda o WhatsApp com a mala dela, com todas as roupas minhas ali dentro, entendeu? Ela tem tudo. Não é cliente, é fã, né? É fã da sua marca. E tem mãe e filha que vai no stand, eu tenho que tocar elas de lá, para elas pararem de gastar. É sério. Ano passado... Tá bom, já gastou demais. A filha tem 14 cores no cachecol. Nossa! Então,
É sério. Então, eu digo, mas o que vocês duas estão fazendo aqui de novo? Então, assim, são clientes, muito mais do que clientes, sabe? Eu tenho muita Legal. família. Eu tenho uma relação com elas muito de cumplicidade mesmo, sabe? Eu até agora eu falei, eu vou criar o crediário da costureira vaidosa. Eu tenho feito assim, eu tenho muita sorte com as minhas clientes, sabe? Nossa, eu só posso agradecer de todas as maneiras possíveis e, sabe, eu não tenho cliente, eu tenho filha, mãe, elas são demais, assim, E é uma realmente. relação que se retroalimenta, né? Eu acho que elas também se sentem especiais pela forma como você as trata. É, Então, eu acho que é uma coisa assim, uma troca mesmo, né? e é importante ter isso, né? Ter essa relação com elas, assim, porque é, é, às vezes a pessoa diz assim, Andressa, mas por que tu não vai lançar essa peça? Porque essa peça não combina mais com minha cliente. Porque essa peça minha cliente não quer. Ah, mas ela é linda, eu compraria. Ok, mas eu sei quem é a minha cliente, eu sei o que a minha cliente quer. Então, às vezes eu lanço uma peça, eu lanço porque eu preciso lançar. Porque eu sei que se eu não lançar, eu não vou estar no mercado, né? Então, eu tenho que estar sempre aquecendo. Mas eu sei qual é a peça que mais vende. Eu sei qual é a peça que realmente vai para minha cliente. E geralmente é certeiro. Quando eu vou pela mente de outras pessoas, tipo, ai, faz esse produto a mais. E eu fico naquela dúvida, o produto não vende. É Entendeu? ouvir sua Então, intuição, né? Ouvir a sua intuição, porque você, igual você falou, você conhece, você se importa, você entende o que que ela gosta, o que que ela não gosta. E aí, muitas vezes, vem alguém com uma opinião externa, né? Querendo, sei lá, te dar uma dica também para te ajudar, talvez. Não há má nossa, intenção, né? Mas realmente é ouvir a sua intuição, assim. E não e ter medo. ouvi-las, né? Eu acho que é É, isso. eu ouvi-las, assim. Ouvir as Quando eu pessoas. criei a marca, assim, o que eu queria mesmo é que elas se sentissem, assim, poderosas, sabe? Que fosse uma Legal. transformação. Que vestisse, tipo, uma capa de super-herói, tipo, uma Aham, roupa de maravilha. E, tipo, até porque os braceletes eram braceletões, né? aham. E e todo mundo brincava, né, da Mulher Maravilha e tal. Mas era isso, de dar aquela força, assim. E eu tenho clientes que até hoje usam e dizem que o bracelete está horrível, mas elas continuam usando porque elas não conseguem ficar sem os dois braceletes no pulso. E eu entendo, porque eu também usei durante muitos anos assim, e tirar para poder mostrar uma outra coleção foi difícil para mim também, sabe? Aham. Então, eu acho que isso que é o bacana, assim, é essa conexão entre o que elas trazem para mim e o que eu posso dar para elas de novo, do mesmo produto sempre, mas sempre com uma cara diferente, né? Acho que é importante isso, assim, dessa. Não, isso que você falou assim de se sentir poderosa é muito engraçado. Esses dias, já nesse período que eu tô mais em casa, e eu tava com a camiseta, e aí uma amiga passou aqui para pegar alguma coisa, que eu nem lembro o que que era. Aí na hora que ela viu a camiseta, ela falou: costureira vaidosa". Aí eu falei: "Estou mesmo". E aí veio aquela sensação de, sabe, eu sou reconhecida pelo que eu faço. O que eu faço é É, importante. Eu acho é, que vestir uma é legal. camiseta, vestir um acessório é isso, é mostrar para o mundo, é o mundo olhar e te reconhecer por aquilo que você acha que é importante para você, né? Isso é É muito muito engraçado. Eu tenho cliente que diz assim: eu tava no mercado e sacolando coisa, e a menina perguntou se eu costurava. E ela tava grávida. E eu falei que vendia enxoval de criança e vendia enxoval aí ainda. pronto. Assim, essa relação, sabe? Elas É, saírem na rua e a pessoa, que lindo teu brinco. Todo mundo que é. compra o brinco alfinete fala isso. Todo mundo olha, todo mundo, ai que lindo teu brinco. O que você faz? Você Aham, costura? Você não sei o aham, quê. é. Não, e Puxa às o vezes você tá assunto. distraída, você nem percebe que você tá vestida com aquilo, É, né? Aí a pessoa pergunta: "Você costura?" Aí tipo, eu olho e falo: "Por quê?" "Porque eu costuro camiseta." "Ah, tá, é verdade. Não, eu costuro." Ai, é muito engraçado quando você meio que é pego desprevenido, assim.
tipo, como que essa pessoa adivinhou, né? Aí você até nem tava lembrando que você tá toda vestida de costureira, né? E eles sempre encontram um É papo, assim, muito tipo, legal. ai, que a minha avó também costura, porque a minha tia também costura. Isso, Ai, que sempre legal. é. Começa a trocar ideia, né? É legal. Eu Legal, tenho muito esses bom. feedbacks, eu acho que isso é muito mágico, assim, muito incrível. E o que conta para mim um pouquinho, Andresa, do que te inspira hoje em dia, assim? O que você acha que é uma inspiração para continuar o seu trabalho, para trazer novidades? Sabe aquele dia às vezes que a gente não tá animada? O que inspira você a levantar da cama e fazer? Você, Ah, que você, bom! quando eu não tô muito boa, eu vou lá de vocês, cara. Eu acho o máximo, assim, eu digo que eu me inspiro em mulheres reais, sabe? É Legal, isso claro, mesmo, né? tenho as minhas referências, né, que eu trago, de pessoas que já passaram, de grandes nomes, que são referências para muitas pessoas, né? Sou muito Aham, apaixonada por ela, então, assim, tenho tudo, né, sobre a vida dela, amo de paixão, mas também sei que a minha maior referência são as mulheres que usam a minha marca, né? legal. Muito mais do que é, livros de tendência, muito mais do que tudo isso, sabe? Porque é vendo quem usa que você consegue ter novas ideias sobre o que usar, né? O que fazer para que ela possa usar. Então, às vezes elas mandam assim para mim: ai, você curtiu, você me viu, que massa, não Aham, sei é o que. muito legal, né? Mas eu acho isso É uma delícia. é, é claro que eu curto e eu vejo e eu tô ali, porque se eu não valorizar essa pessoa que está usando, se eu não Aham, observar, amanhã ela não vai voltar a ser minha cliente, né? Então eu tenho que estar sempre. Porque a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, né? Então a minha maior inspiração é esse artesanato, essa força de artesanato que a gente tem hoje, aham, sabe? legal. Essa, essa massa de mulher ensinando de casa, com o filho chorando, mostrando, autênticas, né? Porque, assim, tem muita gente igual, mas tem muita gente autêntica que você consegue tirar, né? Aham, Então, é, eu me inspiro em grandes mulheres, assim, me inspiro em legal. ti, sabe? Assim, tu me inspirou várias vezes, assim, pela questão dos stories, né? Da resistência. Ah, mas eu não quero me expor, eu não vou falar, não quero. Então, assim, sempre te ouvia, né? Não, tem que falar, tem que vender, tem não sei o que, não tem que ter vergonha. Cara, isso é muito legal, né? Sim. É porque eu Dá, acho que é uma barreira, assim, não é fácil você se colocar, porque quando a gente se coloca tanto para receber elogios quanto para receber críticas. E a sim, gente sim, tem sim. muito medo, né? Não é fácil estar nessa posição que a gente está aqui conversando, um bate-papo, vai ficar no YouTube, milhares de pessoas vão assistir, as pessoas podem amar, mas as pessoas podem nos criticar. Então, é desafiador, mas eu acho que uma coisa que me move muito é pensar quem eu vou ajudar, porque eu sei que sempre tem uma mensagem que a gente pode passar. Esses dias eu até falei que você postou uma mensagem super inspiradora e pedi para as meninas irem lá ver. Então, eu acho que a gente tem muito mais a contribuir do que a gente imagina. E quando a gente se fecha de não querer fazer isso, a gente está deixando de contribuir, né? É. Então é muito Uma vez disseram assim pra mim que eu era muito política, sabe? Disseram assim, ah, Andressa, tu não te posiciona, tu é muito política, tu tá sempre em cima do muro. E eu não acho que eu seja política, sabe? Eu acho até que eu sou bem transparente, mas é que eu gosto de pessoas. Então, assim, eu gosto de ver o lado bom de cada um, entendeu? Eu não fico Aham. procurando defeito. Ah, Então, claro. eu acho que Aparecer todo para mundo criticar, tem um né? Para jeito. quê, né? Claro, uma tem um vício de linguagem, outra fala mais agudo, outra fala mais grave, outra fala mais rápido, outra mais devagar. Mas todo mundo tem alguma coisa de especial, né? Legal. Então é muito incrível, assim, se eu observar o que aquela pessoa tem de especial. Cara, nem todo mundo é perfeito. Né? Uhum. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do preto, né? É, Então, é uma diversidade de pessoas. Eu tenho parceiras, seguidoras, clientes, amigas, né? De todos os tipos, né? Não tem legal. diferença. É artesã, mexe com a mão, mexe com a agulha. Cara, é tão inspiradora quanto um grande nome aí. Né? Embora eu tenha assim uma inspiração muito especial por duas pessoas, que Legal. é a Ana Consentino, né? Que eu acho que é uma mulher assim, que
veio abrindo esse nosso mercado todo. Verdade. Precursora mesmo, né? Ela veio, eu vejo a Ana com ela saiu do patchwork, que era algo que ninguém gostava de ensinar, que ninguém queria mostrar, e ela peitou todo mundo e falou, não, eu vou mostrar, e ela ganha muita grana com isso, e ela é E é uma muito bem mulher sucedida. atual, né? Eu acho isso incrível, Ela o quanto ela é incrível. atual. Apesar dela ter sido, igual você falou, uma das primeiras, ela não fica para trás, ela tá no que tá acontecendo, né? Eu acho isso Tu incrível. sabe que teve uma feira em Blumenau que foi, acho que logo que eu lancei as peças, estava ela, a Patrícia Miller, a Márcia Baraldi, as três, e ai, agora me fugiu o nome dela. As 4 com bracelete, tiraram uma foto, botaram na internet e tal. E meu marido foi me buscar, né? E a gente conversando com o Ricardo e tal. Quando a gente voltou para casa, ele falou, cara, tu viu a quantidade de visualização que ela tem? Eu falei, sim, ela O é. alcance, né? Cara, se 100 mil mulheres, né, seguem ela, então tem muito público para o teu negócio, né? Realmente tem. E a gente não, e nem 10% conhece o meu trabalho, né? Uhum. E assim, eu acho que somos uma massa muito grande, muito forte, que deveria se unir mais, né? Que Uhum. deveria se completar mais, né? Eu acho que cada uma tem uma coisa boa para mostrar, e se a gente pudesse, né, É o mostrar olhar da todo mundo. cooperação e não da competição. Eu acho que muita gente ainda tem o olhar da competição e isso não leva ninguém a lugar nenhum. A Não, cooperação nos leva muito mais longe, né? e assim, ó, e pensar que se às vezes a gente vê no outro coisas erradas, porque pode acontecer de ver, né? A gente vê coisa É, errada no outro e coisas que a gente talvez não faria, mas é do outro, não é nosso, né? Então, às vezes as pessoas é igual a cópia, né? Ah, mas é. fulano copiou. Cara, é dele, ele copiou. A Uhum. consciência é dele, o que eu vou fazer? Vou matar, vou Vou ficar brigar, brigando, acabando com a minha energia por causa disso, né? e vou alimentar aquela coisa ali, porque vai estar ali, vou brigar, vou entrar num movimento tão ruim. As pessoas É, já vivem uma vida, né, com coisas ruins, né? A gente já tem coisas suficientemente ruins todos os dias. no E no mundo, né? jornal, né? É. Então, vamos espalhar coisa boa, vamos costurar, vamos transformar com as mãos. Eu acho que a gente bota tanta energia boa ali quando a gente faz uma coisa, né, com a mão da gente. Uhum. Então, Agora, Andresa, me conta assim, em relação à sua mentalidade, o que que você acha que fez a diferença da sua mentalidade? Porque a gente sabe que o nosso negócio, ele é muito reflexo da forma como a gente pensa, né? O que que você acha que fez a diferença, assim, a sua mentalidade, que você acha que toda empreendedora tem que desenvolver e tal? persistência. A gente não vai ser fácil, a gente não Aham, vai ser um mar de rosas, né? aham. Mas Não eu é acho um que a gente conto de fadas. não, não é. Mas eu acho que a gente tem que persistir e acreditar nos sonhos da gente, né? Então eu acho que e aprender, né? E aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e pegar conhecimento e transformar isso, né? E Uhum. ser a gente mesmo, ser autêntico, né? Então eu acho que eu não sei se isso são, como é que se diz, são mentalidade ou se é qualidade. Eu não sei onde que se encaixa isso, né? Uhum. Mas Eu acho que a mentalidade da persistência, né? É isso, é não desistir na primeira dificuldade, porque, enfim, nem na dificuldade vai segunda, ter, nem na nem na segunda, nem terceira. na terceira, né? É assim, vence uma dificuldade, bate no peito e fala, vem a próxima Às e vezes a gente tá vamos. lá em cima, cara, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso e acontece alguma coisa. É, E aí, faz o quê? Né? Então, acho que a persistência, legal. ter a ciência de que vai ser difícil, que não vai ser fácil, entendeu? Que não é Aham, fácil para os grandes, né? Não foi fácil para quem já passou por esse caminho da gente, não vai ser fácil para quem está vindo agora, não é fácil para ninguém, né? Então, e tudo é trabalho, é todo dia, né? Não adianta você fazer hoje e amanhã não fazer, né? É igual os stories lá que você ensina, não adianta você fazer hoje consistência. e amanhã se ela quiser, né? Então, se É, você não tiver consistência da tua personalidade, da maneira como você costura as coisas, eu digo assim que
a minha história, desde o início, né, nesse meio, ela sempre veio se costurando sozinha, ela veio acontecendo, é uma evolução. Então, eu também fui artesã para poder trabalhar fazer exposição de arte têxtil, eu tive que aprender a técnica primeiro, né? Então, sem a técnica, eu não saberia desconstruir a técnica, né? E fazer algo diferente. Então, eu acho que antes da gente ter grandes ideias, a gente tem que ter grandes aprendizados, sempre. Aprender. Nunca é demais. Quando você acha que já aprendeu tudo, vai lá e aprende mais um pouco, você não aprendeu nada. Né? Então, estuda, persiste, persiste, persiste. E vai, porque eu acho que o sucesso é a jornada, né? Ele não tem um ponto. É o caminho, né? É o caminho, exatamente. E assim, lá no seu início, teve algum erro assim que você fala, se fosse hoje eu teria feito diferente, ou eu teria reagido diferente? Você acha que, para quem está começando, né, poder pensar nisso também, né? Então, tem algum erro lá no seu início que você acha? Acho que tem vários erros, né? A gente sempre erra. Faz parte do aprendizado, né? Ninguém aprende se não errar. E eu acho que se não errar, não evolui também, né? Então, eu acho que é igual criança, não dá que a cara na parede não vai aprender nunca, né? Que a mãe fala, né? Mas eu acho que eu errei em acreditar muito nas pessoas erradas, né? E não confiar na minha intuição, né? Em alguns momentos, eu acho que quando me acabou, por isso que hoje eu sou muito assim, não, é assim, pronto, é assim que eu quero, mesmo que esteja errado, é assim que eu quero. Eu sou bem teimosa, meio... Seguir mais a sua intuição, né? Porque eu aprendi, sabe assim, às vezes acontecia alguma coisa, ficava aquela pulguinha ali, tipo, um fornecedor, esse meu primeiro fornecedor, sabe? Ele falou, manda o desenho, manda isso, manda aquilo, paga a primeira parcela. Naquele momento eu falei, ai, que cara enrolado, será que eu vou mandar? Isso tá estranho. E assim, e aí eu mandei, eu falei, puxa vida, por que eu fiz isso? Nossa, foi uma grana, né? Ele me mandava ir todo dia buscar o pacote que não chegava. Eu ia todo dia buscar o pacote que não chegava. E ele me dava um rastreio e vinha pela rodoviária. E, cara, assim, ó. Então, confiar nas pessoas erradas, né? Confiar demais. Eu acho que a gente tem que confiar nas pessoas, sim. Não é se fechar para o mundo, mas planejar mais, né? Pensar mais. Pensou uma vez, planejou, deu, né? Tá legal. Pensa de novo, planeja de novo. Vê se não, né? E se no meio do caminho acontecer tal coisa, tem o plano B, tem o plano C, né? É importante a gente ter essas rotas, né? Para poder passar pelo caminho de uma maneira mais tranquila, eu acho. Legal, muito bom. E para a gente fechar a nossa conversa, diz uma frase, assim, algo que você fala, nossa, quando eu li ou quando eu ouvi essa frase, ela fez muita diferença, sei lá, se eu pudesse, eu estampava no outdoor para todo mundo ouvir isso, porque fez a diferença, assim, o que você falaria, assim, em uma frase para esse nosso público? Cara, eu pensei muito, eu até escrevi ela aqui, eu vou mantê-la. Sempre que me perguntam esse negócio de frase, eu falei, cara, frase complicada. São tantas, né? Eu tenho muitas frases que eu gosto, assim. Mas eu acho que a mais oportuna seja você mesmo. Todos os outros já existem, né? Nossa, amei, muito boa. Porque a tua essência, ela é diferente de todo mundo, né? Eu acho que às vezes as pessoas se comparam muito, né? E elas esquecem de olhar para o seu valor, né? E aí mas acho que isso é um caminho, sabe, Agda? Porque assim, passa por se desvalorizar, passa por não ter autoestima, passa por vários processos, né? É claro que a gente também sofre dessas coisas, a gente também tem dias ruins, a gente também tem dias bons, né?
Mas eu acho que quando a gente se propõe a ser uma pessoa pública ou estar ali para outra pessoa, quando você joga o conteúdo na internet, né? Você Aham, espera que as pessoas, você está se jogando para o mundo, né? é, Então, eu acho que você tem que ser o mais autêntico possível. Entendeu? aham. Colocar a sua Porque essência, né? colocar toda a tua essência. E se tu não dá conta de carregar essa toda a tua essência e colocar, é porque tu não tá pronto para ela. Não sei, eu Aham, sou muito, sabe, às vezes eu acho que eu não tô muito pronta para toda a exposição que eu sei que eu preciso ter, entendeu? uhum. É um Eu acho assim, se você se expusesse mais, você teria mais frutos ainda, sabe? Eu acho que é isso. Mas, ao mesmo tempo, é igual você falou, é uma construção. Não dá é, para você achar que você vai dar um passo aqui e vai chegar lá naquilo que você deseja. não, Não, é um passo de cada vez. E eu é, acho que é muito bonito ver isso, sabe? Muita gente chega, vê você no ponto de final e acha que é aquilo. Nossa, é muito fácil para a Andresa aparecer, é muito fácil. Não é, as pessoas não viram o seu caminho, né? E é isso, e eu acho que você está mostrando isso, que você está no caminho também. é curioso isso, assim, as pessoas, eu acho que elas têm eu não sei, a internet ela é muito boa, ela aproximou muito, né? Ela Aham, fez com que a gente desenvolvesse outros tipos de habilidade, né, entre essas, né? Só nossa aham. quarentena agora, né, de estar falando através de tela e tudo isso, eu acho que nós como seres humanos nunca mais seremos os mesmos, as nossas relações não Também serão acho. as mesmas, os nossos produtos não chegarão da mesma maneira, né? E ai, não sei, perdi a linha de pensamento, nem sei mais o que eu tava falando. Ai, Andresa, muito bom. Nossa, amei a frase. Acho que, nossa, para mim fez muito sentido. É uma coisa que eu sempre tenho colocado de o diferencial do seu negócio é você. Uma necessaire, qualquer um costura. Qualquer um não, né? Mas assim, muitas artesãs costuram. Assim, Uma bolsa, muita gente é capaz de fazer, mas ser você, ninguém vai ser. Então, se coloque no seu negócio como pessoa, né? Traga a sua essência, os seus valores. Eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente mostrar quais são os nossos valores, porque isso filtra as pessoas que chegam até nós, que chegam até nosso negócio. Então, eu acho que se colocar nesse sentido que você falou, de trazer a sua autenticidade, assim, as novas habilidades aí que vão ser exigidas dos negócios, né? Uma delas é esse. E é isso. Então, quero agradecer, Andresa, de coração. Obrigada por você ter aceitado esse convite. Foi muito bom esse bate-papo, né? A gente está distante, mas ao mesmo tempo a gente se sente tão próximo, né? Isso é uma delícia, assim. é um privilégio estar aqui, viu? Muito, muito obrigada. Sou tua fã também, então, né? De fato, um É privilégio. recíproco. Muito obrigada. Eu Muito desejo obrigada. os melhores ventos para ti. Eu costumo não errar no meu olho, assim, às vezes eu olho uma pessoa lá atrás e digo, é aquela ali, vai. E eu vejo, Legal. né, eu gosto, assim, de algumas pessoas, como elas se posicionam, assim, eu acho que são muito estrelas. Eu vejo essa estrela em ti. Então, continua brilhando, continua iluminando o caminho dessa mulherada, porque o teu trabalho é muito incrível e ele chega até nas pessoas que talvez não sejam o teu nicho de fato, né? Em outras pessoas. Eu acho que a inspiração, a maneira com que você faz a pessoa acordar, né? Tipo, ou pensar, né? Poxa, poderia fazer isso, não poderia. Levar de uma maneira fácil, como você leva para o nosso público. Então, muito obrigada, tá? Obrigada. E agradecer a todo mundo que assistiu essa entrevista. E até a próxima. Obrigada de coração, Andresa. E sucesso aí Obrigada, para um beijo você. pra Beijo. gente. Tchau, gente. Tchau. Vamos então para mais uma Inspira Live com uma convidada super especial hoje, uma pessoa super querida para mim, e eu acho que para uma grande parte de artesãs e costureiras, né? Faz parte aí da nossa rotina para quem é fã e acompanha essa marca linda que é a Andresa Boal Acessórios. Então eu vou pedir para a Andresa se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho para quem não conhece, conhecer.
Ai, tudo bem? E aí, gente, tudo certo? Sou meio envergonhada com o vídeo, né? Vamos lá. Eu me chamo Andresa Boal, né? Hoje eu represento uma marca que fala diretamente com o teu público, né, Ada? Que é Ada, que é... Ai, volta, temos como voltar? Peraí, que eu acho que eu errei teu nome. Peraí, vamos fazer assim, a gente dá stop,